Amados ouvintes da Palavra de Deus, Pai seja convosco. Estou aqui para gravar um tema muito maravilhoso. Será que existe vida eterna? Essa é uma pergunta que muitos perguntam. Existe no mundo que as pessoas desejam a vida eterna, mas sem fazer esforço para herdá-la. Que herdar de qualquer jeito a vida eterna, mas Deus tem a promessa de vida eterna para cada um daqueles que obedecem a sua palavra. Desde o princípio da criação, que o desejo de Deus é que as pessoas vivam eternamente. Veja que quando Deus criou a terra, Ele criou a árvore da vida e criou também a árvore do bem e do mal. Se o homem comesse da árvore da vida, viveria eternamente. Mas como Satanás iludiu a mulher e ela, por não obedecer a palavra de Deus, acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a maldição a todos os seres humanos que nascem. Os que nasceram na época e os que vêm nascendo até agora. Por isso que há tanta maldição na terra. Mas Deus tem uma promessa: se nós obedecermos a sua palavra, nós teremos a vida eterna. Louvado seja Deus. Veja em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 19, que diz assim: Vês aqui hoje que te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que antes ames ao Senhor teu Deus, que atenda aos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual entras a possuir. Porém, se teu coração se desviares e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a qual vais passai ao Jordão para que entrade nela e a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus é bem clara quando ele diz que se o homem obedecer a sua palavra, terá a vida eterna. Você deseja a vida eterna? Você confira os textos que eu li, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 19, e você verá muito bem que Deus propõe a vida e a morte. Mas o que Ele manda escolher? A vida. Se nós obedecer os seus mandamentos, o estatuto, nós teremos vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus também prometeu em vários textos que se o homem obedecer a palavra de Deus, terá a vida eterna. Veja bem, quando Jesus Cristo ia passando em certa cidade, um jovem mancebo perguntou a Jesus, em Mateus 19, 16 a 17, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, por que tu me chamas bom? Se quer herdar a vida, guarda os mandamentos. Veja bem, se quer herdar a vida eterna, o propósito de Deus, de Jesus, é que o homem guarde os mandamentos de Deus. Que está em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 17. Também, em vários textos da Bíblia, Deuteronômio repete também, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 ao 21. Portanto, guardar os mandamentos de Deus é por completo, não é por metade, não é por um pouco aqui, um pouco ali, guardar por completo. Quer herdar a vida eterna, irmãos? Temos que se esforçar, vale a pena se esforçar para viver uma vida futura, uma vida melhor. Nós vivemos uma vida hoje muito triste, uma vida de tribulação, de choro, mas no futuro Deus tem uma vida melhor para nós. Louvado seja Deus. Se você crê, como diz em João capítulo 3, versículo 16, é muito conhecido. Jesus Cristo fala que Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem crê nele tem a vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, é algo muito importante na nossa vida. Se nós obedecer, nós teremos a vida eterna. Primeiro passo. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também João capítulo 14, versículo 6, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Veja, se nós aceitarmos a Jesus Cristo e guardarmos os mandamentos de Deus, teremos a vida eterna. Louvado seja Deus. E a vida eterna é para você, meu irmão, é para sua esposa, para os seus filhos, e assim por diante. Se nós obedecermos a Deus, teremos a vida eterna. Louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, veja comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Louvado seja Deus. Confira comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja, quem vencer, Jesus pergunta, por meio de João, quem tem ouvido, escute. Se você tem ouvido, atenta, meu irmão, para que você viva a vida eterna, você e sua família. Louvado seja Deus. Também, meu querido amados irmãos, o versículo 10 diz assim: Nada temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. Mais uma promessa, mesmo que seja na tribulação, seja na perseguição, seja em qualquer situação, Jesus disse: seja fiel até a morte e dá-te a coroa da vida. Quer viver eternamente? Obedeça os mandamentos de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 3, para encerrar aqui, para você meditar. Diz assim a palavra: Mostrei-te o rio puro, água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, esta é a promessa de Deus. Se quer viver uma vida sem maldição,